Muito gusto, hermano, mais uma vez estamos acá e quando podemos trabalhar em um tema que eu tenho muito gusto, muito desejo de estar. A despertar nuestro pueblo en Brasil, la América Latina y todo el continente, que es el compromiso con la oración. Este es un asunto muchas veces que hablamos mucho, mas hacemos poco. Tenemos los mejores libros sobre la oración, mas oramos mucho poco. E aqui estava o dado apresentado em la pesquisa. Temos uma boa teologia sobre a oração, mas não oramos. Falamos e hablamos muito sobre a oração, mas nos passamos muitas vezes dos 10 minutos em la presença de Deus. Então, queremos falar sobre um clamor a la oração que transforma as comunidades. Creemos que somos llamados a discernir, hermanos, la voluntad de Dios. Creemos que el Señor tiene en nuestra generación, no estamos acá por una casualidad, mas fuimos enviados por el Señor, y la iglesia puede y debe marcar su generación. Entonces somos desafiados a responder al llamado de Dios con discernimiento espiritual, valentía misionera. E hermanos, temos uma vida de oração que possa nos manter na presença do Senhor e podemos compreender por onde sopra, de onde está vindo o sopro do vento do Espírito em nossa geração. A oração comunitária, hermanos, ocupa um lugar essencial neste caminho. Como podemos falar de todas as coisas se não buscarmos o Senhor? Todo projeto de UBLA, da Aliança Bautista Mundial, pensando em el mundo em visão 2033, só é possível se Deus estiver à frente. Se Deus não estiver à frente, hermano, não vai passar de uma planificação, não há de passar somente de algumas sugerências, porque o que mais necessitamos los bautistas de toda a Latinoamérica, de todo o mundo, não é de uma planificação nova. O que nós precisamos de uma experiência nova com Deus. E é um desafio que nós temos, porque o valor da oração comunitária é muito mais do que uma devoção, é um encontro de los corazones. Quando nós temos o tempo com Deus, temos a oportunidade, temos nosso coração, encontrar com o coração de Deus. E o que acontece quando um discípulo de Jesus tem seu coração, um encontro com o coração de Deus? O coração de Deus, aquilo que está no coração de Deus, passa para o coração do homem. E o que está no coração de Deus? É o mundo perdido. Muitas vezes a grande comissão não é uma verdade em nossas vidas, que falamos tanto para as pessoas, porque não temos tido encontro com o coração de Deus. O coração de Deus, temos Juan 3,16, quando a palavra vai dizer que o Senhor amou tanto o mundo. Mas muitas vezes nós falamos de evangelismo, falamos de discipulado, mas nossa agenda não comporta, não tem tempo para estar com alguém. Falamos para pessoas, falamos para as igrejas, falamos para irmãos que devemos orar, que devemos compartilhar, mas muitas vezes nós, os líderes, não temos discipulado as pessoas. Hermano, em sua mão, quem são as 5 pessoas que você tem investido intencionalmente na oração, em evangelismo, em discipulado? Pense por um minutito. Quando pensamos em um valor da oração comunitária, hermanos, temos pensado que se queremos alcançar toda a América Latina, hermanos, imagine 500,000 intercessores bautistas.
Irmãos, imagine a casa dos bautistas em toda a Latinoamérica, sendo o lugar de centro de discipulado, que possamos abrir nossas casas para nossos vecinos, compartilhar a palavra. Imagine, irmãos, 10% dos bautistas orando, buscando a presença de Deus por um avivamento, irmãos. Irmãos, uma grande cosecha pode começar com um grande clamor, irmãos. Uma grande cosecha, irmãos, pode começar com um grande clamor. Não é diferente em toda a parte do mundo. Muitas vezes temos a melhor estratégia, mas não funciona porque não temos o melhor clamor, irmão. Não gastamos tempo, irmão, em oração. Antes, como bem disse o pastor há pouco, falávamos sobre isso, mas agora temos dados. Quando pensamos que a visão 2033, um dos 5 pilares é a oração comunitária. Tenho a coragem de compartilhar que a oração comunitária é a base de todos os 5. Se não tivermos o tempo de oração, se como bautistas em Latinoamérica não buscarmos o movimento de oração em todas as convenções, irmãos, podemos planificar, podemos fazer muitas coisas que será apenas de nós mesmos e para nós mesmos. Não iremos ver a ação de Deus. Carecemos, irmão, parar e pensar. E como então podemos fazer isto? Se tornar isso na realidade. A primeira coisa, e o primeiro tempo, gostaria que partir com nós outros, que tudo empieza com liderazgo. Se queremos um mover de Deus em América Latina, um avivamento real, um despertar hacia a oração comunitária em todas as convenções de Latinoamérica, deve começar com nós outros, irmãos. Muitas vezes queremos que a igreja ora, muitas vezes queremos que as pessoas orem, muitas vezes queremos que todos que estão ao nosso redor possam orar, mas nós outros não temos tempo. Muitas vezes as planificações, nos encontros que temos, nas nossas cumbres, temos muitas coisas, mas não temos tempo para orar. Queremos fazer uma planificação para a América Latina. Quanto tempo iremos gastar para ouvir ao Senhor, onde o vento do Espírito estava a soprar? Fazemos projetos, fazemos planificações sem consultar o Senhor, irmãos. É disso que precisamos parar e pensar. Quando pensamos em um tempo em que tudo começa com a liderança, com o liderazgo, pensando em um homem, Moisés. Um exemplo de um líder que ora. Êxodo capítulo 33, versos de 8 a 11, nos conta uma história muito especial. Uma história da vida de oração de Moisés. Como ele trabalhava com o seu povo, como estava a liderar o povo. E todos nós conhecemos a história. Eu não quero gastar tempo, porque aqui tem homens e mulheres de Deus que conhecem a palavra muito bem. Não há necessidade de explicar o texto. Mas umas coisas precisamos lembrar. Moisés não delegava a oração, ele mesmo ia. E quando o povo havia de ver Moisés entrando em sua tenda, o povo, avistava Moisés. Então, se o povo era inspirado por Moisés, Moisés falava com Deus, irmão, como estava falando com um amigo. Uma coisa muito especial. E se queremos ter um grande movimento de oração comunitária, irmãos, precisamos ser como Moisés. Homens, mulheres, liderazgos, líderes que possam de fato ter tempo com Deus, ter tempo com o Senhor. Irmãos, quando olhamos em Moisés, temos um modelo de um homem que habla com Deus. Não solamente falava com Deus, mas buscava a Deus. Não tinha a oração como uma estratégia, mas Moisés tinha uma oração, a sua vida como um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós só temos a oração como uma estratégia,
oramos como tenemos problemas, oramos como empezamos da direção de Deus muitas vezes solamente para aquilo que queremos fazer, mas não oramos, buscamos a Deus somente por Deus. Me lembro, há um pastor bautista em Brasil muito querido, pastor Gilson Breder. Pastor Gilson me deu uma das melhores lições sobre oração. É como um papá para mim, para pastor William também. E um dia, pastor Gilson disse: filho, hijo, busque a Deus por Deus. Busque a Deus por Deus. Busque a Deus por Deus. Não porque você quer com Ele. Más que su mano, busque a Deus por Deus. Se queremos el compromiso con una oración comunitaria, hermanos, este compromiso tiene que comenzar con nosotros, los líderes del pueblo de Dios, os líderes dos bautistas. E quando pensamos nisso, quais lições de liderazgo de Moisés podem nos apresentar este tempo? La primeira, nós temos que armar a tenda. Hermano, lhe pergunta: onde está sua tenda armada? Onde está sua tenda? A prioridade em lugar secreto. Hermano, nós temos vivido o movimento de oração em Brasil já há alguns anos. Em 2012 começamos a primeira campanha, 100 dias de oração pelo Brasil. Interessante que quando começamos a primeira campanha de oração pelo Brasil, pastor Parrish, muitos pastores eram contrários à campanha de oração. O bautista brasileiro agora está rezando, está fazendo. O pastor Fernando, nosso líder, ouviu muitas coisas. Hermano, se quieres ver muito pastor doente, ter dolor de cabeça, é chamar pastor para orar, é para ir à calle evangelizar, irmão. Se quiser, no encontro muitas vezes de los pastores, se quiser ouvir e ver, muito pastor que passa mal. Hoje à tarde vamos sair na rua para predicar a palavra. Hoje à tarde vamos encontrar para orar. Hermano, no fim do dia, muitos pastores dizem assim: hermano, eu estava com uma dor de cabeça. Hermano, eu não pude. Creio que isso só acontece em Brasil, irmão. Não acontece em seu país também? Solamente em Brasil? Muitas vezes, irmão, temos tempo para todas as coisas. Temos tempo para nossas discussões. Temos tempo para gastar em tudo. Fazemos tempo, brincamos. Mas, irmão, aonde está a sua tenda? Aonde está a tenda de sua convenção, irmão? Qual movimento de oração que sua convenção está a fazer, a motivar as pessoas? Mas, irmão, sua convenção não há de orar mais que você ora, irmão. Irmão, sua convenção não há de orar mais do que você ora, irmão. A prioridade em lugar secreto. É interessante quando nós podemos ver que Moisés nos dá esse exemplo. Ele armava a tenda. Como líderes, teremos que armar nossa tenda. Necessitamos de profundizar em buscar a presença de Deus. O povo veía Moisés entrar. Liderazgo como o exemplo. O povo precisa ver nós como homens e mulheres de Deus, como homens de oração, como su povo à vista mira usted, como su povo mira usted, como su povo mira la direção de su convenção, como nuestro povo bautista da América Latina, Latinoamérica, mira los líderes dos los bautistas da América Latina. Nuestro pueblo consegue mirar em nós como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração. Quando adentramos em uma sala, eis que vem um homem de Deus. Ele, como o povo,
está a mirar sus líderes. Moisés nos ensina que ele armava a tenda, o povo ouvia entrar. Agora Deus falava com ele como um amigo, uma relação, não uma direção. Muitas vezes nós só buscamos a Deus por uma direção e não por uma relação. A direção virá fruto de uma relação, mas a direção não pode ser a primeira coisa. A direção será resultado de uma intimidade com Deus. Amém. Qual será a consequência de todas as coisas? Você, quando sair da tenda, as pessoas irão mirar você e seu rosto há de brilhar diante das pessoas. Haverá uma evidência da presença de Deus em sua vida, irmão. Hermano, as pessoas não vão perguntar se você é um homem de Deus. Não há necessidade, porque a evidência da presença, quando você abre sua boca para predicar a palavra, hermano, tem uma coisa que é muito clara, hermano. Nós poucos podemos definir o que é a unção de Deus, mas uma coisa sabemos: quando alguém tem, quando alguém não tem. É muito claro. É disso que o texto está falando, irmão. Que o Senhor nosso Deus quer trabalhar com nós em América Latina, para que possamos ser a evidência da presença de Deus, irmãos. Desafios para nós, para termos o tempo de compartilhar agora. Uma igreja nunca orará mais do que seu pastor. Gostaria que você pudesse repetir esta frase com nós. Uma igreja nunca orará mais do que seu pastor. Uma convenção nunca orará mais do que seus líderes. Uma convenção nunca orará mais do que seus líderes. Hermanos, o pueblo carece de referência de homens e mulheres de Deus, hermanos. Es que vem o homem de Deus. Se queremos um compromisso com a oração comunitária, temos que entender que todo liderazgo necessita reflexionar a glória de Deus, hermanos. As pessoas olhar para nós e mirar em nós como homens e mulheres de Deus. Hermano, arma tua tenda. Tenha tempo com Deus, se é visto, ora com nós, testifica. Hermano, como começamos o movimento de oração em Brasil, as pessoas diziam: el Fernando está ficando doido. Ano a ano, hermanos, começamos a mobilizar as igrejas. Em ano também fizemos 100 dias de oração em Ubla. Mas não paramos em Brasil todos os anos, 100 dias, e começamos a orar 30 dias pela família, 7 dias pela oração no Brasil. Então o Senhor começou a falar com nós, a pandemia, então começamos uma sala em linha de oração todos os dias. Na próxima semana, na sala de oração, teremos 5 anos que oramos todos os dias na sala de oração. Então em 2024, Deus nos disse: ustedes tienen que orar. Si quieres ver la transformación del Brasil, tiene que orar, porque o Senhor que ha de transformar el Brasil. Comenzamos una muralla de oración, hermanos. 24 horas por día, 7 días por semana, hermano. Con la gracia del Señor nuestro Dios, hoy estamos completando 464 días de oración ininterruptos, 24 horas por día, hermanos. Hermano, 464 dias, 24 horas por dia, 4 igrejas a cada dia, 6 horas de oração por cada igreja. Hermano, mas temos 14.000 igrejas e congregações, temos apenas 1.007 igrejas envolvidas até agora. Porque, hermano, o grande desafio de nós é sermos ejemplo para involucrar los líderes e las iglesias para um grande movimento de oração
en la América Latina. Nosotros temos que ter em Moisés exemplo para nós. Quero invitar você a mirar a pantalla para que possamos, na próxima etapa, hablamos sobre os líderes que têm o papel muito importante, o compromisso com a oração comunitária. Pero quando a igreja intercede, Deus atua. Quando a igreja, hermano, intercede, algo sobrenatural acontece. Se queremos ver a América Latina impactada, necessitamos, hermanos, como líderes e como igrejas, redescobrir o poder que a intercessão unida, hermanos. Só pueblo em oração, só pueblo em compartilhar a oração. E quando estamos a pensar, hermanos, Hechos capítulo 12, nos habla de uma história muito importante, porque em la história, em todo o tempo, há momentos que a igreja, há momentos em que a vida de la igreja, las puertas de la prisión parece quase que infranqueables. Muitas vezes nós temos situações que parecem invencíveis, e temos a obscuridade, algo que parece para muitos de nós impenetrável. A igreja do Senhor Jesus é pressionada por seu inimigo, que tem de toda a forma trabalhado para que nós possamos parar, não avançar, não irmos adelante. Mas, ao olhar a história, era exatamente o cenário de Hechos capítulo 12, o verso de 1 a 17. Pedro estava encarcelado, Jacobo havia sido assassinado. Estávamos em el momento em que Herodes avançava com mano de hierro sobre a igreja. Tudo parecia perdido, hermano. Tudo parecia que não teria como avançar. Então, havia uma igreja que estava em fervente oração a Deus. Diante do caos, diante de todos os problemas, uma igreja que ante o impossível não se rendeu ao medo, não confiou em estratégias humanas. A igreja então não buscou alianças políticas. A igreja não se entregou ao desespero, mas a igreja começou a orar de uma maneira fervorosa diante de Deus. Orou ferventemente a Deus por Pedro. E quando a igreja ora, o céu se move, hermano. Algo acontece, hermano. Quando a igreja ora, hermano, alguma coisa há de acontecer. Hermano, estávamos orando em Brasil, pedindo a oportunidade de alcançar as nações. Então, aconteceu muitas coisas em Afeganistão. Hermano, o Brasil foi a única nação do mundo que abriu suas portas para os afegãos. Deus estava a trabalhar. Deus nos permitiu, como batistas brasileiros, termos trabalho, e começamos a receber afegãos, hermanos. A sua grande maioria, hermanos, são de que religião? Muçulmanos. Então começaram a ser recebidos, hermanos, em Brasil, por los creyentes. E então é lugar muito bonito. É como hotel em uma fazenda. Começamos a cuidar de los muçulmanos. E então eles começavam a se perguntar: quem é este pueblo? Los creyentes. Mas como pode los creyentes cuidar de nós que somos muçulmanos? Hermanos,
Deus começou a falar no coração daquelas pessoas. E então temos orado, hermanos, muitas experiências de muçulmanos, hermanos, que estão se convertendo a Jesus ali, hermanos. Vários já têm sido batizados. Esta semana, hermanos, temos agora, os últimos dias, o dia da mulher em Brasil. Pegamos uma película sobre a vida de Agar. Então passamos a película sobre Agar para 200.000 mulheres em um final de semana. Muitas igrejas se involucraram, mas esperamos passar uma semana. Então passamos a película para as mulheres que têm a vila Minha Pátria, as muçulmanas, mulheres dos países árabes. Esta semana, hermano, uma daquelas mulheres que viu a história de Agar, compreendeu que Deus a vê. E na segunda-feira, viernes, ela abriu seu coração para Jesus Cristo como Senhor e Salvador, irmãos. Hermano, solamente o poder da oração para quebrantar um coração de alguém que não conhece a Deus. E é uma experiência com Deus. Hermano, temos uma tica que dirige o projeto, uma menina muito nova, está à frente, Jennifer. Jennifer trabalha com pessoas de diversos países, hermano, hombres, cultura diferente. Hermanos, quando a igreja ora, algo acontece, hermanos. Estávamos em um contexto de la vila, então teve uma peleia entre duas pessoas de países diferentes. Quem trabalha com pessoas sabe que lá em Brasil trabalham com pessoas de ruas, trabalham com pessoas de muitos contextos. Então, em determinado momento estava na peleia e chamaram Jennifer para atuar e separar a peleia. Então, naquele contexto, Jennifer não falava a língua daquele homem. Jennifer só podia fazer uma coisa: orar. E Jennifer começou a orar. E enquanto Jennifer orava, ela começou a falar farsi, irmãos. Deus é o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Aquela jovem não tinha ido a classes de farsi, mas Deus deu àquela jovem a oportunidade de falar farsi. E aquela jovem está falando farsi porque o Senhor a deu. Deus não mudou, irmãos. Deus é o mesmo. É disso que nós estamos falando. Pedro estava preso. Pedro estava em um momento muito difícil. Jacobo já estava morto. Pero a igreja orou. E quando a igreja ora, o céu se move, hermanos. O grande desafio que a igreja não tem orado, hermanos. Grande desafio que nós não estamos a orar. E quando paramos para ver as lições, hermanos, queremos falar pelo menos de 3 lições da igreja em Hechos 12. Que temos que olhar para a igreja. Sabemos que o livro de Hechos é um livro histórico. Uma boa teologia não há de fazer nenhuma doutrina em cima de um livro histórico, mas podemos aprender, tirar lições em um livro histórico para nós neste tempo, porque o Deus que estava em Hechos 12, o Deus está aqui com nós hoje. É o mesmo. Tu crê que Deus é o mesmo? Tu crê que o Espírito Santo que estava em Novo Testamento está com nós agora? É isso, hermano, é o mesmo Deus. Então, qual a primeira lição? A oração foi a primeira resposta. Muitas vezes, hermano, diante de nossas situações, diante de nossos problemas, diante das circunstâncias que estamos enfrentando, buscamos muitas respostas humanas, hermanos.
Mas interessante que a igreja em Hechos 12, a primeira coisa não foi procurar o político conhecido, não foi procurar alguém que tivesse dinheiro para aplicar dinheiro. Não, hermanos, a igreja foi buscar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Todas as coisas, hermanos. A primeira resposta da igreja foi buscar o Senhor, hermano. Quantas vezes nós, quando temos os problemas, buscamos amigos, buscamos nossas formas de resolver o problema, mas não buscamos Deus em primeiro lugar. Não buscaram estratégias humanas, buscaram a Deus. Clamaram a Deus, e quando clamaram a Deus, hermanos, muitas coisas começaram a acontecer. Então, nós vamos ver que não foi solamente também, hermano, uma oração de 3 minutos. Senhor, abençoe Pedro, que Pedro seja livre de la prisão, em nome de Jesus. Amém. Os creyentes oramos 5 vezes ao dia, quando muito. Pela manhã, Senhor, graças pela noite que tu tendes nos dado, muito obrigado, abençoa nosso dia, em nome de Jesus, amém. Senhor, graças pelo almoço que teremos agora, queremos lhe agradecer por alimento, em nome de Jesus, amém. Senhor, queremos lhe agradecer pela lanche da tarde, Senhor, queremos lhe agradecer pela cena, e quando não estamos muito cansados, Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus. E tem alguns irmãos, muitos irmãos que têm uma intimidade muito larga com o Senhor, que já não oram mais, solamente fazem isso. Graças. Hermano, foi uma oração perseverante e unida. A igreja tem o fervor de Deus. A igreja tinha el fervor e orava insistentemente e de maneira coletiva. Não era apenas um irmão, não era apenas a presidente da sociedade de senhoras, não era apenas o líder dos homens, não era apenas su pastor. Não, hermanos, era a igreja. A igreja compreendeu a importância da oração unida. Hermanos, muitas vezes não temos a grande comissão com prioridade na vida da igreja, porque a vida da igreja também não tem primeiro a vida de oração. Não temos, hermanos, amor, compaixão pelo outro. ¿Por quê? Porque não oramos mais com fervor, hermanos. Estamos como o pastor e a igreja de Apocalipse 2. Perdemos o primeiro amor, hermano. Hermano, lembra quando tu orava, quando era tu um novo creyente? Hermano, tu orava por todas as coisas. Se em tua igreja, hermano, tivesse um irmão que tivesse um pero doente, tu ia à casa desse irmão e orava pelo pero. Orava por todas as coisas. O tempo foi passando. Você foi se tornando alguém muito conhecido. Você foi se tornando uma pessoa que conhece muitas coisas. Você leu muitos livros sobre orações. Eu escrevi um tratado sobre orações. Só tem uma coisa: você não ora mais. O tempo vai passando, hermanos. Conhecemos muitas coisas, hermano. Passamos a conhecer muito. Começamos a falar muito sobre evangelismo, muito sobre discipulado. Conhecemos muitas coisas. Hermano, o que é duro saber que muitos de nós nos tornamos profissionais da fé, hermanos. Acostumbrados estamos com nossa relação com Deus. Hermano, muitas vezes quando começamos com um bautista latino-americano, ele conta histórias. E quando começamos a ouvir sua história, ele termina de contar: irmão, quando foi semana passada, ayer, ontem? Não, irmão, 1969. Tiene 40 anos esta experiência, mas não tem uma experiência fresca, nova, para compartilhar sobre a experiência com Deus, com o Espírito de Deus. E o que é mais grave, muito de los bautistas tiene uma trindade solamente de 2 pessoas, del Padre, del Hijo, mas não tiene nenhuma relação com o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério.
Pablo, em Hechos capítulo 16, Pablo tinha uma planificação, Pablo tinha um plano, Pablo tinha um caminho a percorrer, mas Pablo foi sensível à voz dele Espírito. Tiene muitos pastores que não ouvem a voz do Espírito há muito tempo. Tiene planificação, tiene projeto e tiene até presupuesto, só não tiene a direção do Espírito de Deus, porque sua trindade solamente tiene Deus Pai, Deus Hijo, mas não tiene Deus Espírito Santo. Uma oração fervorosa. Tiene el Brasil, los bautistas brasileiros, tem um hinário, el cantor cristão. Temos el Hinos 271, que sua letra diz: aviva-nos, Senhor, dá-nos do teu poder, de santidade, fé e amor, reveste nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia el fuego de alto céu em cada... Hermano, nuestro corazón precisa estar con fuego de Dios, hermano. Esta igreja orava fervorosamente, hermanos. Estes hermanos oravam com fervor, e era fervor coletivo, e começou em seu liderazgo. Quando o pastor tem um coração fervoroso, hermano, a igreja será fervorosa, e ela vai entender a direção de Deus, hermano. Mas muitos de nossos pastores, hermano, estão como a visão do profeta Ezequiel, um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos não transborda, hermano. Uma igreja fervorosa. E qual foi a resposta? A resposta foi sobrenatural. As cadenas foram abertas, as portas, anjo. E interessante, hermano, quando Pedro chega em la casa, que os hermanos estavam orando, nem os creyentes acreditavam que era Pedro. É Pedro, não é o anjo de Pedro. Quantas vezes nós estamos a orar por coisas que nós não acreditamos, hermano? Quantas coisas, hermanos? Quantas vezes, hermano, que nossa agenda não tem tempo para oração? Eu fui discipulado por um pastor oriental. Na sua vida, oração era prioridade. E começou a ensinar a igreja. Todos nós, com 12, 13 anos, tínhamos uma escola de oração na igreja. Muitas igrejas têm escola de muitas coisas, mas nossa igreja tinha uma escola de oração. Hermano, nós aprendíamos a orar, a falar com Deus. Mas lembro que tinha uma irmã na igreja, que era uma irmã muito simples, e passava muita luta, pastor Parche. É uma irmã que seu esposo era embriagado, bebia muito, e muitas coisas. Seus filhos não estavam na presença do Senhor, mas aquela irmã é muito forte diante de Deus. Todo o bautismo da igreja tem alguém em lo bautistério que era seu filho na fé. E eu ficava impressionado com a irmã, porque era tantas as coisas. Então, um dia eu perguntou, era ninho, um garoto, como ela, diante de todo o sofrimento, conseguia estar forte, compartilhar a palavra. E ela trabalhava para sustentar sua casa. Seu marido era alguém que bebia muito. Então ela me disse: filho, eu tenho aprendido uma coisa. A única pessoa que pode me manter de pé é Deus. Então comecei a buscá-lo. E comecei a buscá-lo nas madrugadas. E a irmã Maria Helena tinha uma teologia. E ela me disse: hermano, busco las madrugadas, porque la madrugada la fila é menor. Hermano, não sei onde a irmã Maria Helena pode descobrir que a madrugada a fila é menor. Mas uma coisa sei, muitos de nós não temos o começo do dia, o encontro com o Senhor.
Se não temos o começo do dia, um encontro com o Senhor durante todo o dia, será muito mais difícil. É disso que esta irmã estava falando. Então, hermanos, a oração que move o céu, Deus hace infinitamente mais do que lhe pedimos. Hermanos, que milagros estamos deixando orar. Deus todavia rompe as cadenas. A oração de la igreja move o céu e altera a realidade. Muitas vezes, hermano, nós não temos mais buscado a Deus por milagros. Muitas vezes, hermanos, achamos que milagros é coisa de pentecostales. Não, hermanos. Milagres é um Deus vivo que age no meio da sua igreja, hermano, que está agindo no meio de todos nós outros, hermanos. El Deus é mesmo. El Senhor é o mesmo de ontem e eternamente. Ayer, hoje e eternamente. No entanto, o creyente de hoje, muitas vezes, não é como o creyente de ayer. Deus está mexendo com nós. Se você acha que só veio a mente uma cumbre para sair daqui, vir Panamá, conhecer todas as coisas, hermano, Los Bautista tiene muchas cumbres, hermano. Los Bautista no necessita mais de uma cumbre, hermano. Com todo respeito, irmão Parreche. Los Bautista o que tiene é cumbre, hermano. Nós necessitamos mais do que cumbre, hermano. Nós precisamos, hermano, de um grande movimento de avivamento em todo o mundo, a começar de Sul-Americana, da Latinoamérica, hermano, de minha vida, sua vida, de nossas igrejas, hermano. É disso que nós carecemos, hermanos. Podemos vir à cumbre, voltar, regressar a nossa casa. O que ha mudado em sua vida? O que ha mudado em minha vida? Muitas vezes, hermano, reunimos, planificamos, e o que muda? Hermano, é um povo lindo. Eu não sou filho de creyente, hermano. Posso falar isso com muita facilidade. Eu sou a mistura de indigenista em Brasil com português. A minha abuela era uma pessoa que em Brasil falamos, foi pega pelo laço. Era indígena, então foi pega, e então recebeu o nome, e assim é a minha história. Hermano, minha família, da minha geração para trás, não tinha um creyente. Mas, hermano, um dia, uma vecina resolveu atravessar a calle, entrar na nossa casa, e aquela mulher começou a compartilhar o evangelho com nós outros, hermano. E aquela mulher, quando falava, aquela senhora, quando falava da palavra de Deus, nosso coração pegava fogo, hermano, porque nós não conhecíamos o que era a verdade da palavra. Éramos católicos não praticantes, falávamos de Jesus, a Páscoa, o Natal solamente, mas não conhecíamos a Jesus. Eu então, com 13 anos, com muito medo da morte, na manhã do domingo, numa igreja bautista, ouvi uma mensagem, quando meu pastor pregou acerca da vida em Cristo, hermano. A vida cristiana, a vida que Cristo nos dá. Evangelho de Juan, capítulo 5, verso 24. Quem crê em Jesus não morre, mas vive para a eternidade, vive eternamente, hermano. Naquela manhã recebi a Jesus Cristo em meu coração, hermanos. Naquela manhã eu encontrei paz. Há um mundo ao nosso redor, hermano, em busca de paz. Paz, não ausência de conflitos. Paz com Deus. A oração da igreja vai mover o céu e vai alterar a realidade de toda Latinoamérica. Se a igreja orar, hermanos, muitas coisas hão de acontecer. Termino, hermanos, compartilhando. Se queremos um mover real de Deus em nossa geração, necessitamos começar com líderes como Moisés, homens e mulheres cuja intimidade com Deus seja visível, hermanos.
seja visível. Homens e mulheres cuja intimidade com Deus seja contagiosa, transformadora. Homens e mulheres que entram na tienda, que brilham com a presença de Deus e que conduzem a outros a sua glória, hermanos. Mas também, hermanos, pero também necessitamos de igrejas como a de Hechos 12. Comunidades que não se rendem ante o medo, ante as limitações humanas, sino que se levantem em unidade, com insistência, para clamar a Deus, que possa fazer o impossível. Não tem força, hermanos, humana, não tem força militar, não tem influência política, não tem recursos abundantes, pero tem algo que é muito, muito maior. Tem a presença de Deus, tem uma fé viva, hermanos, tem uma oração perseverante. Sabem a quem está crendo, a quem está buscando a um Deus vivo, hermano. É disso que a palavra de Deus nos ensinando, hermanos. É o desafio final, hermano. E se o milagre que esperamos estivera em uma oração de distância, hermano? Já parou para pensar nisto? E se o milagre que eu e você esperamos estivera, hermanos, apenas uma oração? Hermano, em Brasil, as igrejas, muitas igrejas, têm um costume. Los bautistas não têm esse costume. Habla com o irmão que está do teu lado. É muito comum. Muitas igrejas em Brasil têm esta prática. Los neopentecostales, los bautistas não têm. Se quiseres mexer com um bautista, diga a ele: habla com o irmão que está do teu lado. Los bautistas não gostam. Hermano, habla com o irmão que está do teu lado agora. Diga, irmão que está do teu lado, sim. Habla para quem está do teu lado. Arma tu tenda, irmão. Diga, arma tua tenda, irmão. Hermano, enciende tua igreja, hermano. Enciende tua convenção, hermano. Tua associação, hermano. Ore por tu cidade, hermano. Ore por tu país. E, hermano, creia em uma geração transformada pelo poder de Deus, hermano. Os bautistas latino-americanos precisam muito mais do que uma planificação. Nós carecemos de um avivamento, hermanos. E isso só vai acontecer quando nós tivermos tempo em uma oração comunitária. Homens como Moisés, igrejas como a de Hechos 12, que têm a coragem de agir com fé e perseverança diante de Deus, que Deus não mudou, é o mesmo de ayer, hoje e eternamente. Deus lhe bendiga, hermanos.